Bem, amados, graça e paz. Vamos dar continuidade no livro de Salmos, número 64, né? Acreditamos que talvez ainda esse mês a gente consiga lá terminar o Evangelho de Mateus. Nosso amado irmão não pôde estar conosco. Vamos ler naquele nosso costume, né? São 10 salmos. Proteção contra os inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me do teu secreto conselho, dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito, se acharão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte para si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração, todos se gloriam. Amém. Eu achei interessante nesse salmo assim, de número 64, né? Principalmente quando eu olho assim, vejo um salmo escrito pelo nosso amado irmão Davi, algumas palavras assim nessa tradução, eu não tive tempo de olhar outras, né? Mas ele começa a oração, né? Ele começa esse salmo pedindo a Deus que ouvisse, né? Ouve a minha voz nas minhas perplexidades, né? A impressão que a gente tem é como Davi tivesse realmente perplexo. Não sei se é perplexo, embasbacado, aquela pessoa que está assim, que não, sabe, está assim, sabe quando acontece, você chega na casa às vezes de um irmão e tudo, a pessoa está assim, literalmente, não sei se a palavra seria desorientado, desatinado, a pessoa fica assim, sabe, você vê que a pessoa está perdida, né? Você conversa um pouquinho e vê que a pessoa está assim, né? E a gente percebe também que ele também passou por isso, né? Como é que pode, assim? Ninguém foge dessas situações, né? Dessas circunstâncias, assim. Às vezes, engraçado, né? Às vezes cada um tem uma notícia que quando ouve, mexe mais, né? Às vezes é um parente doente, né? É uma situação com um filho, né? Cada um tem um local onde fica realmente assim, recebe aquela notícia e, né, é muito comum quando a gente visita um irmão que acabou de receber a notícia que a filha tem, por exemplo, uma doença incurável, né? A pessoa fica assim, você chega às vezes, a gente não entende a dor da pessoa, né? A pessoa está assim, tá perplexa, ela está desatinada, ela está desorientada, ela tem a fé no Senhor, ela crê no Senhor, mas aquilo vem com uma onda gigante demais, né? A humanidade da pessoa realmente fica completamente abalada. E Davi pede a Deus assim: Senhor, ouve, né, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades e preserva minha vida do terror do inimigo. Essa palavra também, terror, me chamou muita atenção, porque o inimigo tem uma função de aterrorizar. Lembra que estava falando de Josafá, né? Vem com aquelas notícias para trazer um certo pavor. Era muito comum isso.
no tempo da restauração também com Esdras e Neemias, eles vinham com certas colocações, certas frases, para deixar o pessoal com medo, que o medo paralisa, aterrorizado, né? O pessoal parar aquela obra que estava fazendo, né? Às vezes nem lutava, dependendo da guerra, a pessoa ficava tão amedrontada, né? Alguns reis fizeram isso, que já fizeram uma aliança errada, né? Já tomavam logo à frente, fizeram uma aliança errada e, né? Tal era o pavor, né? Então eu fiquei pensando assim, caramba, como as trevas usam isso, né? E a gente precisa entender que usa contra a nossa vida, né? O inimigo tem a função, quando a gente está numa circunstância, de tentar aterrorizar a gente. É como é importante a gente tentar, mesmo dentro das nossas limitações, perceber que esse terrorismo faz parte de um ataque do inimigo, entendeu? Mas vai passar, né? Se a gente ficar simples, perseverar no Senhor, aquele terror vai passar, né? Porque é algo momentâneo, né? Embora Davi tivesse soldados, exércitos, palácio, ele diz assim: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Senhor, livra-me dos olhos dele, que eles não consigam me enxergar, que eles não consigam me ver, que o Senhor possa me ocultar realmente, né, na tua sombra, no teu esconderijo, né? Então era uma briga, era uma luta assim, para Davi estar orando dessa forma, né? Algo que devia assim ser muito, porque ele coloca assim: os quais afiam a língua como espada. Então assim, a luta aqui me parece que não era uma luta de espada física, né? Eram coisas que essas pessoas tramavam contra Davi, diziam a respeito de Davi, né? Tentavam de alguma forma conspirar contra Davi, né? Que Davi pudesse vir realmente no chão, porque eles falam: quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Eu fiquei pensando assim, caramba, poxa, por que alguém, né, assim, pensando naturalmente, né, poxa, tá falando aqui de um íntegro, né, de uma pessoa que tem erro, tal, como qualquer pessoa aqui, no caso, do Salmo, mas uma pessoa que busca o reto caminho do Senhor, íntegra, procura estar fazendo a vontade de Deus. Por que pessoas se levantam para se opor de uma forma tão assim, quase que inexplicável, né? E aí eu lembrei da primeira conspiração, digamos assim, da humanidade, né? No Jardim do Éden, com Caim e Abel, né? Fiquei pensando assim, caramba, Abel não fez nada, né? Abel não maltratou Caim, não maltratou a família dele, não xingou ele, não falou mal da vida dele. Abel não fez nada, a única coisa que ele fez foi adorar o Senhor do jeito que ele sabia adorar. A vida que ele tinha era uma coisa impressionante, incomodou Caim. Assim, e ele não dedurou Caim, ele não falou que Caim estava tendo uma oferta ruim, ele não implicou com Caim. Simplesmente o Senhor olhou e falou assim: poxa, eu me agrado da sua oferta, Abel. Recebo. E Caim falou: olha, eu não agrado, mas, né, você pode trabalhar isso, você pode mudar, você pode, né, pode me buscar e tudo, né? O Senhor não estava rejeitando ele para sempre, estava rejeitando aquela atitude que ele estava tendo naquele momento, assim, que não estava agradando o Senhor. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, a Escritura diz logo no versículo abaixo que Caim convidou Abel para ir ao campo. Premeditou, né? Premeditou, assim. Não foi uma coisa assim, não sei, para no calor da emoção, né? Como acontece até na lei mesmo dos homens, existe uma diferença entre o crime premeditado e passional, né? Eu sou um pouco leigo, aí outro dia a pessoa jurídica estava me explicando isso e tal. Assim, se a pessoa comete um crime de manhã, 10 horas de manhã, 9, 10 horas de manhã, ela tem um peso diferente de 9, 10 horas da noite, meia-noite, né? Porque quando você está no final do dia e tudo, você já tem uma condição de estresse, de problema, de inflamação. E de manhã não, você acorda, você está, né? Indica uma maior, que foi premeditado mesmo, né? Aí eu fiquei pensando assim, caramba, fiquei imaginando Caim assim ali no papel, vamos dar uma pulha ali no campo. Mas já tinha no coração dele a intenção, máquina de matar o irmão dele, cara. E assim, matar o irmão dele não iria resolver o problema dele. Então eu fiquei pensando assim, né? O que leva, não só Caim, eu pensei eu, Rafael, né, dentro de mim mesmo, analisando assim,
procurando sondar, esquadrar meu coração assim com o Senhor, o que leva a gente a ter um desejo de querer, às vezes, não matar um irmão, talvez fisicamente, se bem que é possível também, né? O Marcelinho falou, eu achei que nunca podia matar, e quando ele viu no dia seguinte, meu Deus, eu posso matar, e tal, aquele jeitão dele. Mas assim, matar da mesma forma, né? Porque o Senhor falou ali para Caim assim, poxa, Caim, o que aconteceu? O sangue do teu irmão clama da terra para mim. A terra abriu a boca para receber o sangue do teu irmão das tuas mãos, diz a Escritura Sagrada. E agora esse sangue clama a mim. Então assim, quando eu mato, nesse sentido assim, um irmão, né, não tem um sangue físico, mas tem um espiritual e que vai clamar o Senhor da mesma forma. Não tem jeito, né? E eu fiquei pensando assim, caramba, uma das coisas que eu acredito muito que leva, né, o ser humano, eu mesmo sondando meu coração, eu fiquei pensando assim, é inveja, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre essa questão da inveja, né? Assim, a inveja é um pecado assim muito difícil de ser detectado, muito, né? Eu fiquei olhando assim para minha vida mesmo, assim, caramba, pô, esse pecado, tá, eu consigo reconhecer, isso é que eu consigo reconhecer, mas quando você está num grupo de irmãos e pergunta assim, irmão, quem é invejoso? Ninguém levanta a mão. Você levanta assim, irmão, quem é ansioso? O irmão levanta a mão, irmão, sei lá, quem tem um problema com isso? O irmão levanta a mão, mas quem é invejoso? Assim, é um pecado que é difícil de discernir olhando para o meu coração, né? E uma das características da inveja é que a inveja, ela traz uma cegueira, né? A inveja, ela tem a capacidade de cegar. Então a pessoa ainda acha que está fazendo alguma coisa boa. Ela tem a capacidade de achar que está resolvendo alguma coisa, né? A inveja traz realmente uma cegueira, diz Provérbios que ela é como podridão nos ossos, né? Assim, se a gente pensar bem, não estou falando do contexto eclesiástico, né? Assim, reunião, eu estou pensando em família mesmo. O que fez 10 irmãos de sangue, cara? Filhos do mesmo pai, né? Articularem, pegar o irmão de sangue, cara, e jogar numa cisterna e vender o cara como escravo para uma terra estranha e fazer o irmão, o pai deles, sofrer quase 17 anos nessa agonia todos os dias da sua vida. Foi a inveja, o fato de eles... E a inveja é muito diferente da admiração, porque a admiração, por exemplo, eu posso falar assim, poxa, irmãos, eu admiro o Pablo. E o que a admiração vai fazer? Pô, eu admiro o Alexandre. O que a admiração vai fazer? Ela vai me inspirar. Eu vou ver a vida daquele irmão, pô, admiro o irmão Gerson. Eu vou olhar a vida daquele irmão, aquilo vai me inspirar para eu buscar o que o Senhor tem para a minha vida, né? Aquilo faz com que a gente cresça, né? Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, assim, esse fato da inspiração, da admiração no Senhor é louvável, saudável. A gente tem irmãos que são exemplos, são coluna que o Senhor coloca. Agora, a inveja, qual é a diferença? A inveja quer tomar aquilo que é do outro, sabe? É como quisesse pegar aquilo que é do outro, porque é como, na verdade, os irmãos virassem para Jacó e falassem assim, José não existe, está morto, olha para mim agora. Bota essa túnica agora nas minhas costas, né? Eu quero isso, e assim, como a inveja é danosa, e como às vezes quando a gente toca nessa questão da inveja, às vezes no corpo de Cristo, às vezes sai uma confusão, assim, a pessoa às vezes perguntando, não concordo, aquela coisa toda assim, normal que acontece assim quando tem muitos irmãos, porque é uma coisa que ocorre, ela é verdadeira, mas às vezes ela é muito vedada, né? Assim, Davi sofreu muita inveja. Davi sofreu muita inveja, né? Alguns admiravam Davi, mas outros invejavam Davi, queriam tomar aquilo que o Senhor havia colocado nas mãos dele, né? E eu fiquei pensando, né, essa diferença, por exemplo, da inveja para a admiração. Os discípulos, né, eles admiravam o Senhor. Eles largaram sua casa, seus bens para seguirem o Senhor, para buscar o Senhor, para que o Senhor fizesse uma obra neles e eles se tornassem semelhantes ao Senhor. Mas os fariseus não. Os fariseus tinham inveja. Os fariseus queriam matar Jesus. Os fariseus queriam fazer qualquer coisa para tirar aquilo que Jesus tinha que eles não tinham, né? E quando a inveja toma um coração de um indivíduo, seja eu como indivíduo ou de um grupo, né, é capaz de se fazer loucuras por causa da inveja, né? Seja porque
uma pessoa tem mais publicidade num canal de TV do que outra, seja porque, né, um grupo de irmãos é mais numeroso que outro, né, seja porque talvez um irmão seja numa linguagem humana nossa mais usado que outro, né, ou seja mais carismático, não sei, né. Então assim, eu fiquei pensando assim, caramba, como é prudente realmente a gente depender do Senhor para o Senhor nos ajudar a guardar o nosso coração da inveja, né, da gente olhar uma questão como essa e que é até mais simples a gente ver alguém que inveja a gente ou que a gente imagina, às vezes a pessoa nem inveja, uma coisa que Satanás coloca na nossa cabeça para, né, mas o contrário é mais difícil. Eu reconhecer, né, eu passei por uma situação isso que eu falei assim, caramba e tal, há um tempo atrás, quando eu fui diagnosticar o meu coração, eu falei, putz, estou com inveja daquela pessoa, né, de ter que ter inveja daquele irmão, caramba, e aí pedi ao Senhor e tal, pedi perdão ao irmão e tudo, para o Senhor poder trabalhar e consertar aquilo na minha vida, né? Mas é uma coisa difícil de ser diagnosticada. A gente fala, as pessoas... É diferente de você falar assim, um dinheiro, uma coisa que a pessoa... né? Ou uma situação assim que o irmão fala, temos que vigiar nisso. Mas quando a gente fala da inveja, é como não fizesse mal nenhum. É engraçado. Isso aí nunca vai me tocar. Isso não tem nada a ver comigo, né? Eu reparei um tempo atrás, quando eu estava compartilhando sobre esse tema, e eu fiquei pensando assim, caramba, até Asaf tropeçou nesse tema, quando ele teve inveja dos ímpios. Ele começa a oração do Salmo falando o quê? Poxa, Senhor, né? Por que os filhos deles prosperam? Por que são gordinhos? Por que isso? Ele começa porque ele estava olhando aquilo e literalmente ele estava olhando num foco errado, equivocado. E aí no meio da oração, aí o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dele e ele começa a falar, não, Senhor, mas isso é uma visão humana, eu sei qual é o fim dessa situação, eu sei o que é estar com o Senhor e tal, e ele começa a reverter toda essa situação, né? E eu fiquei pensando assim, são coisas imperceptíveis. Uma vez eu fiquei pensando assim numa situação, né, às vezes tem um empregado, você pegar um empregado de alguém, diz lá, não cobiça a casa do seu irmão, o servo e tudo, pegar um empregado de alguém já é uma questão de inveja, né? Que às vezes a gente olha assim, pô, caramba, mas o empregado é do irmão, imagina. Uma coisa é eu perguntar, irmão, não tá precisando e tal, né? Outra coisa é tomar o empregado daquela pessoa pra mim, né? Uma dona de casa, não sei o que, porque vai ser tão bom pra mim que eu vou dar um jeito de cavar essa situação. E aí, assim, às vezes a gente faz isso naturalmente. E eu já me peguei fazendo isso. Depois eu falei assim, caramba, poxa, tudo bem, eu tô na bênção agora, mas e a pessoa que perdeu? Né? Isso não é correto. Uma coisa é se a pessoa deixasse e tal, né? Então, assim, eu acho que existem muitas situações pequenas no nosso dia a dia, onde às vezes a inveja encontra lugar no nosso coração, às vezes a gente nem percebe coisas simplórias no trabalho, né? Às vezes eu criticar uma pessoa, eu falo assim, por que eu tô criticando essa pessoa? Porque eu acho que ela tem uma coisa que ela não merece, porque ela está numa posição que ela não merece. Ainda que isso seja fato, que ela esteja numa posição que ela não merece. Mas é como eu falasse assim, não, mas eu mereço, assim. Na verdade, desejo aquilo. Então, assim, é uma inveja incutida, né? E quando a gente realmente é livre disso, é 100% livre disso, né? A gente fica guardado em todos esses pontos, assim, de emitir uma opinião, de falar uma situação, de querer aquilo. Pelo contrário, a gente fica alegre, né? Porque o irmão conseguiu aquilo, o irmão prosperou, né? O irmão, né, avançou naquilo. Quantas vezes, às vezes até a pessoa prospera, o pessoal já cresce o olho, né? Em cima da pessoa, porque, pô, aí fala assim, caramba, lá, pô, às vezes o cara a vida toda, né? Eu vejo aquele senhor, pô, o senhor a vida toda, a primeira vez que 66 anos que ele foi comprar um carro zero, a pessoa já tava de olho porque o irmão comprou um carro melhor, já tava de olho, assim, criticando e tudo, e falando, não pensou que talvez aquele irmão viveu anos, quase a vida toda dele, às vezes andando a pé, entendeu? Numa luta, numa dificuldade, né? Então, assim, aí eu lembrei muito dessa questão, como lutar, né, contra essa questão, né? Como lutar de uma forma espiritual. Eu lembrei muito do capítulo 8 de João, quando aqueles escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério
e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Nem dizia isso na lei, né? Se a gente lê Deuteronômio 22, diz que o casal deveria ser apedrejado. Mas tu, pois, que dizes? Isso eles diziam, tentando para terem de que o acusar. Olha só, às vezes, né, aqui no caso, essas pessoas poderiam estar trazendo um problema realmente para Jesus resolver. Nem sempre quando uma pessoa traz um problema para resolver, ela está querendo resolver. Às vezes ela está querendo usar um problema onde ela não quer resolver aquele problema. No fundo, o que ela quer é atingir outras pessoas com aquilo. Então, assim, aqui não era de saber realmente, poxa, a gente está em dúvida como Moisés, naquele homem que catou a lenha, né? E Moisés questionou o Senhor não é para fazer. Não é um questionamento puro no sentido de saber a orientação de Deus, né? E às vezes, né, isso passa inocente, né, nos nossos olhos. Pô, né, aqui não, porque o texto a gente conhece, mas no dia a dia eles estavam na presença de Jesus. Eles estavam na presença de Jesus. E estavam trazendo essa mulher, mas o intuito não era resolver o problema da mulher. O intuito, de fato, era falar o seguinte: agora a gente vai constranger esse cara. Agora a gente vai trazer um pepino para esse cara. Né? E eles não fizeram isso de repente assim. Ih, tá uma pessoa lá, vamos levar. Eles fizeram como aquela situação que a gente colocou lá de Caim, premeditado. Porque o nível de detalhe que está aqui no texto... Não, calma aí. Tem a situação romana, ninguém pode gerar um homicídio sem que vá também para a corte romana. Tem a situação da lei. O que ele ensina? Pô, ele ensina que ele veio salvar os pecadores, mas ele ensina que veio para cumprir a lei de Moisés também. O discurso dele é esse: então, se a gente fizer isso, a gente pega ele. Uma coisa... Iniquidade. Iniquidade premeditada, para colocar o Senhor numa situação, entre aspas, assim, de acusação. Não é falando de ímpio, não, né? Não, é isso que é importante, porque a inveja no coração do ímpio, o coração dele está cego, até que pela graça de Deus ele possa ser salvo. Aqui a gente está dizendo, entre aspas, né, apesar que existe uma cegueira espiritual, mas assim, pelo menos de forma titular, o povo de Deus, assim, os judeus, o Senhor veio para os judeus, ele foi claro, a mulher Ciro-Fenícia da migalha: não, eu não vim para os cachorrinhos, eu vim para os filhos, eu vim para os judeus. Tanto que o Evangelho de João capítulo 1 diz o quê? Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. E todos aqueles que o receberam, eles deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o propósito dessa ação veio para eles. E tinha conhecimento, conhecia a profecia, conhecia, né, no caso, tanto o Pentateuco, a lei, como os profetas, né? Mas você vê como é que a inveja é uma coisa assim... Davi pede muito isso a Deus em outros salmos que a gente estudou, que livrasse ele, né, da falsidade, livrasse ele dessas questões, né? E assim, às vezes, parece que não tem resposta para se sair de uma situação. O que o Senhor vai dizer aqui, né? Humanamente falando, você fala assim: apedreja. Acabou. Quem é você para mandar apedrejar? A gente não levou a corte romana, né? Ou como é que você está mandando apedrejar? Você não veio e falou que veio salvar o perdido? Você não veio para que é o doente, o pecador? Se ele diz: não mata não, mas calma aí. Você não falou que veio para cumprir a lei de Moisés ao pé da letra? Nem um tio vai passar? E tal, assim. Na verdade, o que eles queriam não era uma explicação, né? Eles queriam pegar a própria palavra para colocar o Senhor numa situação dessa, né? Eu fiquei pensando assim, e às vezes, caramba, o Senhor pode permitir que isso aconteça com a gente, né? Um detalhe que você está falando ainda, eu lembrei do próprio Senhor Jesus, que Satanás faz a mesma coisa com ele tentando ir no deserto. E todos ele usou a palavra. Não é? Isso é uma coisa satânica mesmo. É uma coisa satânica. Uma ideia, é uma inspiração, eu posso chamar de inspiração a palavra, mas é uma coisa que procede originalmente da mente do diabo. Por isso que nesse texto, nesse mesmo capítulo, Jesus vai falar assim: vocês são filhos do diabo. Caramba. Exatamente pesado. Por isso. Ele fala exatamente por isso. Porque não está falando que, poxa, errou, tropeçou. Não está falando que como Pedro negou. Não está falando que, sei lá, como qualquer outro. Como Tomé, pô, só vou ver se eu crer. Não está falando de limitação. Está falando de maquinação, né? E de pessoas que estão dentro do convívio, né?
Então, assim, o que me chama a atenção é que realmente, assim, nessa hora, e o Senhor faz isso e deixa esse exemplo, como é necessário que a gente dependa do Espírito. Dependa totalmente do Espírito. Que às vezes no precipitar dos lábios, né, de querer dar uma resposta, de querer resolver a situação, a gente fala alguma coisa que a gente entende que é o melhor. Mas o que me impressiona é que o Senhor ficou em silêncio. O Senhor ficou em silêncio. Ele ficou lá e deixou o pessoal ficar imaginando qual seria a resposta dele. O Senhor trabalhou ao contrário, ele ficou assim em silêncio. Esse silêncio me intriga. Esse silêncio me deixa assim, como às vezes a arma de um cristão pode ser o silêncio. A palavra de Deus é a espada, sem sombra de dúvida. Biblicamente isso é constatado, Efésios 6, o texto de Isaías e tal. Mas como o silêncio também é uma arma na mão do servo do Senhor, né? Como o próprio Senhor diante de Pilatos. Então eu fiquei pensando assim, caramba, o Senhor ficou em silêncio. E aquilo, eu fico imaginando assim, irmãos, o texto diz que eles estavam já com as pedras na mão. Como é que você acha que pessoas que estão com a pedra na mão ficam? Pensando nesse texto exatamente como Davi, ó, afiam a língua, as ocultas atingirem o íntegro, temem um mau propósito, falam secretamente de armas ciladas. Cara, tá falando aqui exatamente esse coração dele. Como é que você acha que eles estão assim? Não, vamos esperar uma direção do Senhor. Não, meu irmão. O nego já tá assim, eu tô aqui para plantar. Eu tô aqui para... Já tô com a pedra que ele levantou, já rasgo, já taco no coco. O que o Senhor poderia falar para frear um ímpeto assim tão... Você vê às vezes quando as pessoas pegam algum ladrão que fez uma maldade, uma criança, um menino, que assim na multidão o pessoal já lixa, não tem como segurar. É um movimento coletivo. As pessoas começam, vai, e quando vê, o cara está destruído. Né? Então assim, existia uma ânsia em destruir aquela mulher. E na cabeça daquela mulher, uma conjectura minha, irmãos, estava morta. Porque ela cresceu num contexto onde nego há 1500 anos faz isso. Todo final de semana. Quando o nego pegava, era apedrejado. Isso desde o tempo de Moisés. Não é o nosso contexto, é o contexto dela. E você acha que ela já não viu isso acontecer? Você acha que ela ia ser a primeira? Não ia. Como também não foi a última. Então assim, dentro dela, eu acho assim, pô, acabou. É morte, não tem nada. Ela estava completamente sentenciada. Então assim, quando o Senhor diz essa única frase de sabedoria do Espírito, diz assim, é verdade. Então atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, a palavra diz assim, ó, aquele que dentre vós, pior, né, estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Foi só o que ele falou, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele não disse nem sim, nem não. Ele transferiu a responsabilidade para a consciência daqueles homens. Quer dizer, a história começa com aquela mulher sentenciada e todo mundo que está na pedra na mão. Quem está com a pedra na mão, você acha o quê, irmão? Inocente. E como é que a história está terminando agora? Com a mulher inocentada e todo mundo culpado. Né? Então assim, é claro que o Senhor também deseja o arrependimento daqueles que estão com a pedra na mão. Mas como é que o Senhor consegue olhar a circunstância? Porque Ele é o Senhor, né? Então ele consegue ver isso, porque ele diz assim, ó, ouvindo eles a resposta, os acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Se Jesus discutisse com esses caras, não ia adiantar. Tentasse segurar eles, ninguém segura a multidão com pedra na mão. Né? Então eu fico pensando assim, quando um cara solta a pedra na mão, é porque antes dele, dentro dele, caiu uma outra coisa. Porque para a pessoa soltar a pedra, ela tem que ter chegado a uma conclusão. E para ela ter chegado a uma conclusão, significa que ela foi convencida. Né? E se ela foi convencida, houve uma palavra de convencimento, né, no coração dela. Então assim, eu fiquei pensando assim, como Davi iria lutar com pessoas assim?
Não está falando aqui de uma guerra física, né? Que sabedoria deve existir numa situação onde um homem é colocado nessa circunstância, né? Como se colocar, né? Davi vai para os pés do Senhor e começa a orar, pedindo que o Senhor livre, que o Senhor guarde, né? Que o Senhor possa realmente esconder ele, né? E aí eu fico pensando assim, caramba, como realmente o Senhor conhece o coração do homem, né? O Senhor conhece o coração do homem e projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode cogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito e se acharão feridos, né? Então você vê assim, para a pessoa que estava caída, quebrantada, sentenciada à morte, o Senhor veio com uma palavra de vida, veio com uma palavra de restauração e de cura, né? E para a pessoa que estava justificada na sua própria obra, na sua própria força, o Senhor veio com uma palavra dura de repreensão e de condenação. Não final, mas ainda para que essa palavra pudesse gerar um quebrantamento, no final do capítulo ele vinha com a outra palavra, né, tentando pescar aqueles corações. Alguns se inclinando e outros não, outros endurecendo o seu coração, porque não tem jeito. Quando você chega na presença do Senhor, só tem duas coisas: ou a pessoa sai com o coração quebrantado ou mais endurecido. Não tem outra saída, é o que acontece no texto, né? Então, eu fiquei lendo assim, a descrição de Davi, lembrei desse texto, né? E assim, Deus realmente age, desfere contra eles uma seta de súbito e acharão feridos. Serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Olha que interessante que o Espírito dá a Davi. Então, eu falo assim, não preciso falar nada. Eu não preciso me justificar, não preciso explicar nada. Porque a própria língua deles vai se voltar contra eles mesmos. Então, olha o silêncio aí, olha como... Mas se ele inflamar, o que vai acontecer? Então ele vai dar munição, vai dar arma, e aquilo ali vai levar ele para ele vai entrar nessa briga e vai descer uma ladeira abaixo, né? Então o Senhor consegue dar esse discernimento, assim, caramba, a própria língua dele se voltará contra eles, todos os que vêm vão menear a cabeça, né? E quando isso acontecer, ele diz: e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Isso é o mais importante. Poxa, por que cada um de nós deve agir assim? Por que Davi agiu assim? Por que o Senhor agia assim? Não porque só é o certo, não porque é a melhor saída para a gente, não. É porque os homens verão isso e entenderão a obra do Senhor. Eles vão ver isso e vão falar assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor realmente é capaz de obrar. Porque como eles devem ter saído daqui depois de uma palavra daquelas? Pô, meu irmão, esquece. Quem estava com o coração assim levado na emoção, meu irmão, ele é o Senhor mesmo. Ele é a gente. Quem estava endurecido se endureceu mais ainda e buscou até pagar uma falsa testemunha, um homem de Belial, para dizer uma mentira do Senhor, como lá 2 dias antes da sua paixão, para que ele pudesse ser condenado baseado numa mentira. Mas nem o ímpio achou defeito. Pilatos olhou e falou: como ímpio, cordeiro imaculado, não vejo mal e defeito nenhum nesse homem. Então o ímpio olhou e não viu, né? Mas movidos pela inveja, eles pagaram para que o Senhor pudesse ser manchado através de mentira, para poder acusar e levar eles realmente, levar o Senhor até realmente aquela situação de sentença. Embora nós sabemos na realidade que o Senhor permitiu, o Senhor foi, né? Ele voluntariamente deu a vida dele. E o justo se alegrará no Senhor e nele confiará. E os retos de coração todos se gloriam, né? Eu vejo assim, Davi começou a orar a salmodiar de uma forma, debaixo de um terror, debaixo de uma perplexidade, talvez desatinado, talvez assim, como a gente falou, que às vezes a gente já passou por situações assim, e a gente vê irmãos passando por situações assim, né? Mas engraçado que ao longo da oração,
ele vai recebendo uma direção do Espírito. Quando a gente ora é muito interessante, né? Acho que a maior riqueza da oração não está em obter uma resposta que eu pretendo ter de uma necessidade aparente, mas a porção do Espírito e da revelação que a gente recebe, que limpa os nossos olhos e realmente faz com que a gente veja que, embora nada ao nosso redor mude, na verdade a única coisa que precisa mudar é a maneira que eu vejo aquele quadro. Não é o quadro que precisa mudar, é a maneira que eu vejo o quadro, né? É muito comum quando a gente orar para pedir que Deus mude um quadro, né? E às vezes Deus quer mudar a maneira como a gente está vendo o quadro. Porque realmente, quem olhou para lá, olhou o Senhor na cruz, falou o quê? Pô, se ele perdeu, pô. Se ele é Jesus mesmo, então ele desce da cruz aí, salva ele, né? E começou toda aquela questão, porque as pessoas estavam olhando de uma forma, né? Até o inferno, né? E Deus estava olhando de que forma? Deus estava olhando uma vitória. Ah, você fala assim, mas é o Senhor. Não, mas é o Senhor, mas ele veio como homem, tá bom, e José? E José, então, quando depois de todo esse sofrimento, todo esse afastamento, a gente só tem uma vida. Aquela juventude, aquilo ele perdeu com a família. Aquilo não voltou nunca mais, irmão. O afago do pai dele, né, as brincadeiras com Jacó, brincar com Benjamim, isso ele perdeu, irmão. Isso ele não teve. Isso é a vida, é a dureza da vida. Ele não teve isso. Ele não teve isso, ele foi vendido. Ah, Deus abençoou, mas tudo bem, mas aquilo ele perdeu. Estar com o irmão de sangue dele, brincar, ter o pai dele para abraçar, pular com o pai dele nas festas do Senhor, ele não teve isso. Isso poderia gerar no coração dele, fazer com que ele visse aquele quadro como? Isso me foi tirado, isso me foi arrancado, né? Mas como é que ele viu? Ele viu dessa forma? O quadro montado dizia isso, mas ele quando olhou para os irmãos, e os irmãos, porque estavam vendo o quadro dessa forma, já falaram o quê? Pô, tem misericórdia da gente. E Jacó falou assim, não, isso foi um plano de Deus. Isso foi um plano de Deus. Tudo isso aconteceu para que eu pudesse vir antes de vocês, para que eu pudesse guardar a nossa família, sustentar a minha família. Esse sofrimento que eu passei, irmãos, assim, ainda que vocês intentaram o mal realmente, foi verídico, o Senhor tratou com vocês, está tratando, mas assim, o Senhor me trouxe à frente para que eu pudesse guardar, fosse um instrumento para guardar a nossa descendência, a promessa que Deus fez ao nosso avô, bisavô Abraão, nosso avô Isaac e nosso pai Jacó, né? Então não temam, fiquem tranquilos, o sofrimento que eu tive foi parte disso, foi por estar inserido nesse plano, esse sofrimento também estava incutido. Então, junto com a promessa, que hoje em dia é muito dita, né? Você tem promessa de Deus, paz, amada. Você tem promessa de Deus, mas junto com as promessas de Deus na nossa vida, vem a carga do sofrimento necessário por estar envolvido naquela promessa. Pela sua vida estar envolvida naquilo. Se você está comprometido num projeto que é de Deus, cara, acabou. Não tem como. Tem coisas que vai perder? Vai. Tem coisas que vão sofrer? Vai. Tem lágrimas que vão ser derramadas? Vão. Não tem jeito. E assim, a gente não pode olhar para aquele quadro e ver o quadro da maneira como qualquer um vê. A gente tem que pedir a graça ao Senhor para olhar para aquele quadro e falar assim, puxa, como o José falou, né? Hoje, eu não entendo. Acho que José também, olhando, né? Cada um de nós pode olhar para a nossa situação, né, que a gente está vivendo, cada um de nós olhar e falar assim, estranho, mas lá na frente o Senhor vai mostrar, né? Lá na frente a gente vai entender o porquê, o propósito, o que atravessou, né? Porque as pessoas às vezes quando colocam Moisés, eu acho engraçado assim, que elas exaltam Moisés de uma forma, né? E não as pessoas, eu já fiz isso direto, porque eu acho aquele texto lindo, até hoje eu luto para não fazer isso, porque aquele texto no final de Deuteronômio, quando ele fala assim, não, porque, né, com os profetas e os homens de visões, né, porque com os outros profetas, Deus falava por meio de sonhos e visões, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face, porque ele é fiel à minha casa. Aquilo ali
cara, de você deleitar, fala assim, meu irmão, eu quero isso, né? Quando a gente está assim buscando e tal, naquele afã e tudo, né? Mas e o sofrimento incutido naquilo? A gente acha normal um cara que mora num palácio, eu não estou falando numa casa de 8 milhões de reais na beira da praia da Barra da Tijuca. Estou falando muito mais. Estou falando num palácio. Eu não estou falando do cara que tem 3 empregadas, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Eu estou falando do cara que tem mais de 250 empregados, que não precisa mover uma mão para nada. Mas ele não precisa mover uma mão para nada. Um café da manhã, um almoço, uma fruta, nada. Ele era filho da filha de Faraó. Assim era intitulado, né? Qualquer coisa poderia vir a ele mediante uma palavra que saía da sua boca, né? Estudou ciência, se encheu de conhecimento, né? Participou de obras, construções, né? E ter que você assim, e largar tudo isso para viver numa casa que devia ser mais ou menos 3 por 3,5, era uma média de uma tenda israelita. Chega aqui, ó, 3 por 3,5, com um pano e com as madeirinhas que eles montavam. Ele passou a morar ali. Ele dormia num palácio, não tinha cama. Irmão, ele dormia no chão. Isso era os israelitas no deserto. Você só dá para fazer igual a praia. Você puxa a areia assim, deixa reto aquele local, você bota um pano e deita em cima daquele pano. E a areia é gelada de noite. E de dia, às vezes, eles ficavam como ficaram no pé do Monte Sinai no livro de Levítico 1 mês, até para descansar um pouco de tarde, você imagina. Tinha sombra. Mas, irmão, ele vivia num palácio. E aquilo não é história de filme. Quando o cara ficava assim, ficava aquele pessoal assim, né? Com as penas abanando, irmão. E ele simplesmente deixou tudo isso para viver numa cabaninha dessa, para andar num sol quente, para comer uma comida repetida todos os dias, da fartura que ele vivia, porque o povo saiu da escravidão. Mas ele saiu de uma vida, humanamente falando assim, espetacular, que talvez qualquer um gostaria de viver, né? E fez isso por quê? Por uma questão de relacionamento. Só porque ele passou a amar esse Deus. Porque ele se encontrou com esse Deus e... Porque você fala assim, não, mas porque ele tinha um peso dos irmãos dele e tal, mas, irmão, hoje, do jeito que eu sou egoísta, às vezes é difícil de você entrar num... Imagina o cara que tem tudo, vai entrar para se envolver com um escravo que está sendo maltratado, a ponto de matar um outro cara para manter a vida dele. É óbvio que não é aquela situação. É óbvio que quando ele tomou a situação do povo para si, existia um amor maior. Existia alguma coisa no coração dele. Ele, quando fez essa escolha, é difícil, porque tem que conjecturar, a gente não sabe o que passou no coração dele, né? Mas assim, foi feita uma escolha, né? A vida é feita de escolhas, ele fez uma escolha, né? E como é que pode, às vezes, uma pessoa dessa que faz essa escolha, né, passa todos esses sofrimentos, como a gente colocou na vida dele, assim como o Davi está passando, ela tem gente que vira para esse cara e fala assim, pô, meu irmão, Deus só fala por meio de você mesmo, hein? Tu é um 7 mesmo, tu subiu lá e sumiu. Cara... Nunca te viu inveja, né? Não, exatamente. Ainda quiseram o quê, meu? Ainda queriam apedrejar ele. Daquela primeira questão logo das 10 pragas, na primeira e na segunda que não aconteceu, eu queria matar ele. É lá atrás. Então, assim, a consciência que eu acredito particularmente que um obreiro do Senhor, falando pelo menos na minha vida particular, deve adquirir e aceitar, como Paulo falou, com conformidade. Irmão, não espere nada. Ainda que você faça com a essência mais pura, sempre em troca virão pedras. Sempre você vai ter que estar bem resolvido em relação a isso. Bem resolvido, bem ciente de para quem você faz aquilo, do motivo que leva eu e você a fazer aquilo, sabe?
Por que não vamos parar de fazer aquilo? Porque não fazemos para uma pessoa, não fazemos para um lugar, não fazemos para um grupo. Fazemos para o Senhor Jesus. E isso vai nos impulsionar sempre a fazer, independente do que venha em troca, independente de qualquer coisa que aconteça, né? Vale a pena porque nós estamos fazendo para o Senhor, né? E aqui Davi certamente tinha essa convicção, e acho que isso nos ajuda a atravessar momentos assim, né? Às vezes a gente quer que Deus nos esconda quando Ele começou a orar. E às vezes Deus quer nos expor. Nos expor no sentido, não nos expor no sentido ruim da palavra, mas no sentido assim, como Jesus falou, poxa, se eu pegar esse candelabro, essa lamparina e colocar aqui debaixo da mesa, o que vai acontecer? Vai iluminar alguma coisa? Não, então eu tenho que botar onde? No alto do móvel, onde vai iluminar o quê? Toda a casa. Então às vezes o Senhor, para que todos os homens possam temer e anunciar as obras de Deus e entender o que Ele faz, o que Ele vai fazer? Ele vai pegar pessoas como essa aqui e vão colocar assim no alto em exposição e o couro comendo em cima. Como a gente às vezes vê os irmãos passando situações assim que você chega e fala assim, irmão, como é que o irmão passa isso? Como é que esse irmão consegue atravessar? Você olha assim, cara, situação com filho, assim, complicada, doença, beira da mão. Você olha e fala assim, caramba, como é que esse irmão está de pé? Né? E a gente olha e fala assim, pô, o Senhor está na vida dessa pessoa. Jesus Cristo está na vida dela. É impossível, a humanidade não suporta isso. Não tem como. A pessoa não tem como suportar, humanamente não tem. Uma mãe com um filho, né? Alguém passando uma situação de câncer terminal, né? Pessoas que de manhã saíram vendo seus filhos e voltaram, não estavam, servos do Senhor. Você olha e fala assim, caramba, era para essa pessoa estar sem chão, rapaz, essa pessoa está serena. Assim, existe uma obra real na vida desse irmão. Jesus Cristo é verdade na vida desse irmão, sabe? E isso acho que traz uma edificação no corpo de Cristo, às vezes centuplicadamente maior do que qualquer palavra que venha a ser compartilhada. A gente, claro, conhece a necessidade de compartilhar a palavra e juntos e tal, em comunhão, mas assim, como é importante esses exemplos, assim, e como Deus vai permitir na vida dos seus servos, né? Agora, Rafael, uma coisa que me veio ao coração, como estava falando de Caim, de Abel, com relação ao que você está dizendo agora, nesse exato momento. Essa adoração genuína, perfeita, esse agradar que Deus tinha com relação, esse gosto prazeroso que Deus tinha com relação à vida de Abel, acho que não está associado mais ao esforço dele. Acho que nunca verdade, teve, nunca teve. Estou falando besteira, mas eu não vejo hoje, quando você estava falando aí sobre isso, agora, nesse último pedaço, me veio isso na mente. Agora, não está. Porque só Deus que pode gerar isso, cara. Acho que só Deus, cara, pode gerar que você consiga agradá-lo pelo Espírito, sei lá, pela comunhão com Ele, pela busca a Ele, pelo fato. Eu não sei qual é o esforço humano que nós temos que fazer. Eu só sei que mesmo que você faça, ainda não depende da gente essa coisa assim de ser, porque o cara pode fazer um esforço tremendo. Ele pode fazer, provavelmente Caim também se esforçou. Ele fez a parte dele lá. Mas mesmo assim, Deus pode ser lixo. Entendeu? Igual a igreja de Apocalipse também, né? Tem igrejas ali que estavam certinhas, estavam padrão, né? E foram reprovadas, né? Olha, se você não voltar lá, o primeiro amor, a essência, não adianta fazer nada disso para mim. Né? Então isso veio, como você falou, isso veio muito no meu coração, né? Pra gente pedir ao Senhor para gerar momentos que agradam Ele. A gente estar no caminho, né? Deus nos colocar nesse caminho. Eu não sei
Deus nos colocar nesse caminho ou a gente entrar nesse caminho.